Continuando com vocês sobre o tema comunicação, a importância da comunicação eficiente, tudo bem? Meu nome é Sueli Custódio e eu tô aqui pra gente continuar dentro do tema inteligência emocional e nesse caso especificamente falando sobre comunicação, a importância da comunicação para que você possa ter resultados. Resultados você vem tendo, né? A gente se comunica e existe um resultado. Agora, esses resultados que você vem tendo são bons? Tem te trazido lucro, vantagens, ou você está no prejuízo? Ou você está sofrendo por causa da sua má comunicação? E eu quero começar contando para você a história de um casal que comprou uma casa nova. Os dois casados, né? Um casal casado e que compraram uma casa nova, a casa que eles estavam querendo comprar há muito tempo. E essa casa tinha um jardim na frente. E esse jardim era a paixão da esposa. Ela gostava demais de mexer com plantas. Plantas, quem não gosta, né? Aqui eu e o Paulo, a gente ama mexer com plantas, gostamos muito. Só que aqui nós dois gostamos. E no caso do casal, só ela gostava de mexer com as plantas. E na realidade, quando o marido chegava do trabalho e via a esposa mexendo nas plantas, ele nem gostava. E assim, seguiram vivendo as novidades daquela casa nova. E a casa nova, você sabe como é, né? Você quer mexer aqui, decorar ali, arrumar lá. E eles fizeram todo esse trabalho. E a esposa se dedicou bastante ao jardim. E quando ela deixava para cuidar do jardim, mas no final do dia. E o marido chegava no final do dia do trabalho, né? E quando ele chegava, ele encontrava ela mexendo nas plantas. E uma coisa que ela fazia muito era arrancar as ervas daninhas, né? Ela arrancava todas as ervas daninhas e quem mexe com planta sabe que erva daninha, elas nascem assim de uma maneira impressionante, né? As ervas daninhas, elas têm, parece que mais vigor, mais força. Você põe uma mudinha lá, coloca a mudinha, cuida da mudinha. Em volta da mudinha tem um monte de erva daninha. A mudinha você tá lutando para pegar, para ela poder crescer. E as ervas daninhas, parece que elas já nascem fortes, saudáveis, viçosas, é uma coisa de doido. E a mulher, então, vendo que o jardim ficava infestado de ervas daninhas, ela sempre estava ali tirando as ervas daninhas. E o marido chegava, não gostava daquilo e começou a reclamar. Começou a falar para ela, poxa vida, você vive nesse jardim arrancando erva daninha? Todo dia tem erva daninha nesse jardim? E todo dia você tem que estar arrancando ervas daninhas? E aquilo foi trazendo um desconforto muito grande para o relacionamento dos dois. E ele começou a falar até de maneira mais agressiva com ela. E ela foi ficando muito triste, aborrecida, revidava também, é lógico, e aquilo foi causando um mal-estar e aumentando, infelizmente, os problemas de relacionamento entre eles por causa dessa comunicação que estava começando a ser uma comunicação agressiva, truncada e que não estava trazendo bons resultados. E esse homem procurou aprender um pouco sobre comunicação. E quando ele começou a aprender sobre comunicação, por outros motivos, ele recebeu uma orientação no curso que ele estava fazendo que ele deveria ser mais empático ao conversar com as pessoas. E aqui eu abro um parênteses. Você sabe o que é empatia? Empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. E isso precisa ser na prática. Isso precisa ser de verdade. Muitas pessoas são naturalmente empáticas. Essa empatia em muitas pessoas está na proporção certa. Porque tudo tem que ter uma proporção, tudo tem que ter um equilíbrio. Então existem pessoas que são naturalmente empáticas e na proporção certa. Ou seja, elas têm a capacidade de se colocar no lugar do outro e elas fazem isso com amor, com dedicação, com cuidado pelo outro. Por querer entender, por querer ajudar, então ela se coloca com muita facilidade no lugar do outro. Existem as pessoas que têm uma empatia desestruturada. Elas vivem para se colocar no lugar do outro. Então elas vivem para sofrer a dor do outro. Então elas vivem muito mais o sofrimento da outra pessoa do que a própria vida. Isso é uma pessoa que tem empatia desestruturada. E existem as pessoas que não têm empatia. Elas não têm empatia, elas nunca se preocupam com a dor do outro. Elas nunca estão dispostas a se colocar no lugar do outro e viver um pouco a emoção que a outra pessoa está vivendo para poder sentir o tamanho da dor e do sofrimento que a pessoa está passando. Então, empatia é você ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro na proporção certa, de modo que você consiga ver, sentir um pouco do que a outra pessoa está sentindo, viver um pouco do que a outra pessoa está vivendo, para então sim você entender
puxa, a dor dela realmente é grande. Existem pessoas que não precisam nem fazer esse esforço. Elas já conseguem, de olhar a situação, elas já se condoem, elas já ficam preocupadas, elas já têm uma necessidade de ajudar, e isso acontece muito mais naturalmente. Mas caso você tenha essa empatia desestruturada, é preciso cuidar para estar no nível, né, para ter equilíbrio. E se você não tem, passe a trabalhar isso em você, para que você consiga despertar um interesse em se preocupar com a dor do outro. Certo? Então, explicado isso aqui, vamos voltar. O homem, então, o esposo da mulher, fez um curso e ele entendeu que ele precisava, sim, se colocar no lugar da mulher. Ele precisaria desenvolver empatia. E mais um dia ele chegou em casa e olhou a mulher no jardim e ficou aborrecido com a mulher no jardim e discutiu com a mulher, e a discussão não foi nada boa e ele nem sequer lembrou que ele deveria desenvolver empatia. Dia seguinte, semana seguinte, a situação era a mesma, e quando foi um dia ele chegou do trabalho, olhou para a mulher e viu a mulher ali cuidando do jardim, arrancando as ervas daninhas. Ele resmungou assim, entrou para dentro, sentou no sofá, pegou o jornal e ficou pensando, acho que eu vou ler esse jornal aqui e vou deixar a mulher lá fora. Aí depois ele se lembrou de tudo que ele havia estudado e ele pensou, peraí, já está na hora de eu colocar em prática o que eu aprendi. Então ele levanta dali, vai até o jardim, chama a esposa e diz, por que você não põe um remédio nessas ervas daninhas? Por que você não compra um veneno e não mata essas ervas daninhas? Pelo menos isso aí vai facilitar a sua vida. Ou seja, ele saiu de casa com a intenção de ir até lá e se preocupar com a mulher. Mas quando ele chegou, que viu tudo aquilo, ele falou, põe um remédio, mata tudo isso de uma vez. E ela falou, mas meu querido, se eu colocar um veneno, eu corro o risco de matar as plantas. E não de apenas matar as ervas daninhas. E eu não quero que as plantas morram, eu só quero que as ervas daninhas morram. E aí ele pensou assim, poxa vida, ela tem razão. E quando ela explicou isso para ele, ele falou assim, posso ajudar? E aí ele pensa assim, eu vou te ajudar aqui a arrancar as ervas daninhas. Me mostra quais são as ervas daninhas. E ela então começou a mostrar, olha, essa aqui é erva daninha, essa aqui também é erva daninha. E eles começaram a conversar sobre ervas daninhas e plantas. E ele então foi ajudando a mulher a recolher e arrancar as ervas daninhas do jardim, da floreira, do canteiro. E quando ele menos percebeu, ele estava conversando com a esposa, amigavelmente, e os dois tinham terminado o serviço do jardim. E quando ele olhou, ele falou, nossa, como é bonito as plantas sem as ervas daninhas. E aí os dois terminaram o serviço, entraram para dentro, ela terminou o jantar, os dois jantaram e os dois conversaram sem nenhum problema, sem nenhum ataque, sem nenhuma dificuldade de comunicação. E ele percebeu que a coisa mudou quando ele realmente se interessou pelo que a mulher fazia e por aquilo que a fazia feliz. E quando ele começou, ele se uniu naquela ação com ela, eles conversaram sobre outras coisas também. Não foi só sobre ervas daninhas e plantas. E a partir dali, eles começaram a cuidar do jardim juntos, porque ele viu que aquilo realmente fazia a esposa feliz. E aos poucos ele foi gostando tanto que agora ele já comprava mudas de planta, os dois já iam juntos aos locais onde vendiam mudas e onde vendia vasos e onde vendia produtos e peças para decoração, suportes para as plantas. Ele já se viu na internet procurando novos meios de cuidar das plantas. Impressionante a mudança que aconteceu com ele. E tudo aquilo fez com que o relacionamento dele se tornasse agradável, prazeroso. E muitos outros problemas que eles tinham começou também a se resolver, porque agora ele tinha a preocupação de se colocar no lugar dela. E ela também tinha essa preocupação de se colocar no lugar dele. Então passou a haver um relacionamento entrosado, em que os dois tinham pontos em comum de prazer, o que fez diminuir sensivelmente as discussões. Então, vejam bem, muitas vezes nós estamos tão preocupados em que o outro faça o que a gente quer, que a gente não para se preocupar em se colocar no lugar dessa pessoa e entender que aquilo faz aquela pessoa feliz. Por que ela mexe com as plantas? Porque isso faz ela feliz. Por que o seu marido gosta tanto de mexer na oficina ou no carro? Porque isso faz ele feliz.
Por que ele gosta tanto de jogar, jogos, de montar quebra-cabeça, Queridos, essas atividades todas nos enriquecem emocionalmente. Então é uma preocupação que a gente realmente precisa ter de respeitar a vontade do outro, desde que isso seja uma coisa logicamente boa e que faça com que essa pessoa enriqueça a sua vida emocional e a sua inteligência emocional. Então, discutir é uma situação que, primeiro que a discussão em si, vou voltar aqui, eu ia falar uma coisa, eu vou falar outra primeiro. A discussão em si não é ruim. A discussão pode ser muito saudável e necessária, porque discutir são duas pessoas ou mais colocando suas ideias, e isso entra em um debate, numa discussão. Qual o mal que existe em discutir? Nenhum. O problema é se desentender e brigar. Porque aí na briga vem ofensas, na briga vem humilhações, na briga vem palavras duras, agressões verbais, e isso tudo faz com que nenhum relacionamento subsista. Existe uma outra coisa também muito importante e que agora eu vou falar, é a maneira como você fala. Não é o que você fala, mas a maneira como você fala que faz toda a diferença numa conversa, numa discussão. Então, uma das coisas importantes para tomar cuidado numa conversa é o tom de voz. Quantas e quantas vezes a gente discute porque, peraí, mas você falou de um jeito que me aborreceu. Você falou com um tom que eu me senti agredida. O seu tom me fez ficar muito triste. Eu tô chateado por causa do tom. Não foi nem o que você falou, mas o seu tom me machucou. Então, o tom de voz com que a gente fala, às vezes não está em congruência com a própria fala. Você fala uma coisa, mas o tom quer dizer outro. E o tom traz o pontapé inicial do aborrecimento, da tristeza, da angústia, do sentimento de humilhação. E isso traz, então, a contenda, traz a briga. Aí já não é mais uma conversação, já não é mais uma discussão, já se tornou uma briga. Porque aí a pessoa, pelo tom agressivo, pelo tom irônico, pelo tom maledicente, pelo tom... Olha quantas coisas pode estar atrás de um tom. O tom era de julgamento, o tom era de ira, o tom era de raiva, o tom era de sarcasmo, o tom era de pirraça, o tom, foi o tom. Então, queridos, a fala é o meio mais antigo e o primeiro meio de comunicação existente entre pessoas. Mas as pessoas não dão valor para isso. É por isso que, infelizmente, os relacionamentos são tão ruins, porque elas não dão a verdadeira importância que consiste no falar, no verbalizar, no gesticular, no olhar, todos os meios de comunicação. Então, se eu sei que falar, me comunicar através de todos os meios que eu já citei, é a forma mais clara e simples e mais antiga de eu conseguir transmitir uma informação, uma ideia, um ensinamento, um pedido, então por que eu não tomo cuidado para fazer isso da melhor maneira possível? Porque é quando eu faço isso de uma maneira muito bem feita que eu consigo ter bons resultados. E bons não, quiçá ótimos resultados. Quando você vai a uma palestra, quando você para assistir um vídeo, quando você para assistir uma aula, você quer que essa pessoa se desempenhe bem e se comunique bem para você entender. Então, se eu digo, o meu professor da matéria X não se desempenha tão bem, dificilmente você vai querer assistir essa aula. Dificilmente você vai querer assistir esse palestrante, porque tudo que você quer é que a pessoa se desempenhe bem ao se comunicar. E aí eu te pergunto, você tem essa preocupação com a sua comunicação? Você tem essa preocupação com as pessoas do seu convívio, esposa, filhos, filhas, as pessoas mais próximas de você, para que você consiga excelentes resultados? Aquele casal, o homem entendeu que ele precisava se colocar no lugar dela, entender o que era bom para ela, para que ele pudesse então ter uma comunicação eficiente. E ele fez isso e deu tudo certo. Então o que eu quero te dizer é, quando você não toma cuidado com a sua fala, com a sua comunicação, se preocupando com o tom, se preocupando também com o momento certo de falar. Eis aí uma outra coisa que as pessoas negligenciam. Elas não se preocupam em falar no momento certo. E muitas vezes sabe por quê? Porque o nervoso não me deixa
falar no tempo certo. Porque olha, o remédio, é porque eu tomo remédio, é porque eu sou ansiosa, é porque eu sou estressado, é porque eu sou estressada, é porque a pessoa tá me irritando, é porque o meu marido me irrita, é porque a minha mulher me tira do sério, é porque os meus filhos não têm noção do meu estado, do quanto eu luto por essa casa, é por isso que eu perco a paciência, é por isso que eu falo e de qualquer jeito, em qualquer momento. Ou seja, a culpa é dos outros, a culpa nunca é sua. Não é assim que acontece? A culpa nunca é sua. Você não tá nervoso, roendo as unhas por sua causa. É por causa dos outros. Eu tinha um professor que dizia o seguinte: a culpa é minha, eu ponho onde eu quero. A culpa é minha, eu ponho onde eu quero. Só que resolve você colocar a sua culpa onde você quer? Resolve? Faz com que você tenha uma comunicação boa, eficiente, eficaz? Infelizmente não. Olha os resultados que você tá tendo. Olha os resultados que você tá recebendo. Então a gente precisa entender que ao falar... Foram 3 as lições que eu coloquei aqui hoje, certo? Primeira lição: para que você tenha uma comunicação eficiente, você precisa ter empatia. É a habilidade de se colocar no lugar do outro com o equilíbrio certo para sentir o que aquela pessoa realmente sente e aí sim você poder conversar, você poder falar, você poder ser compreendido, porque quando você sabe o quanto dói no outro e você desenvolve essa habilidade de empatia, a dor também mexe com você. E aí você se torna muito mais sensível para cuidar dessa pessoa, para amar essa pessoa e para respeitar a dor e o momento dessa pessoa. Segunda lição é o tom de voz. Puxa, como eu faço para poder usar o tom certo? Cuidado com o tom de voz, né? A ironia, o sarcasmo, o julgamento, a agressividade, todas essas coisas podem estar no seu tom de voz. E se você não tomar cuidado, você quer falar ameixa e a pessoa entende chuchu. Você quer falar maçã, a pessoa entende abacaxi. Por quê? Porque o tom de voz muda completamente a fala. Então tome cuidado com isso. O que a pessoa ouve, a maneira como ela ouve aquilo que você está falando, vem revestido de uma nova camada, que é a camada do tom. Esse tom aí revestiu aquela fala e ao invés de causar um efeito eficiente, um bom resultado, você colhe um péssimo resultado. E a pessoa se revolta contra você ou a pessoa guarda aquela mágoa contra você e aí daí pra frente a comunicação vai se tornando cada vez mais complicada. Então cuidado. E o terceiro motivo que eu falei pra você hoje, eu espero que você tenha entendido, é o tempo certo para falar. Porque quando você tem a sabedoria, a inteligência de falar no tempo certo, é 99% de certeza que essa conversa vai fluir bem. Por isso que eu disse e vou repetir. Muitas vezes você fica, não, porque eu não tenho estrutura, eu não tenho paciência, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Você arruma 1000 desculpas para dizer, eu quero mais é falar agora. Me fez raiva agora, eu vou falar agora. Me disse não agora, eu vou devolver agora. Porque eu tô nervosa agora e o que eu tenho que falar, eu falo é já. Sabe aquela história de, eu falo o que eu tenho que falar, eu falo já. Eu conheci uma pessoa uma vez e na época eu achei aquilo fantástico. Ela falou assim, eu encontrei essa pessoa na saída de um programa que eu tava assistindo e essa pessoa tinha tido um desentendimento com uma outra pessoa durante a programação. E na saída eu escutei a pessoa pegar no braço da outra, puxou a pessoa para perto dela e disse assim, eu preciso falar com você agora. Porque o que eu tenho que falar eu não levo para casa. E eu olhei aquilo assim, eu tinha na época uns 22 anos, e eu olhei assim e falei assim, poxa vida, que mulher de atitude, gostei. Achei bom, achei fantástico. Falei, o que tem que falar eu falo agora e eu não vou para casa sem falar. Eu não levo para casa, eu falo aqui. Eu achei aquilo, eu sou uma pessoa muito prática e eu achei que aquilo ali era uma coisa muito boa. Mas o passar dos anos me fez ver que não. Me fez ver que ela não fez a coisa certa e que se ela continuou daquela maneira, ela poderia ter mudado. Porque quando você deixa passar o primeiro sentimento, aquela primeira coisa que te pegou e que entrou assim como que um soco em você e que te desestruturou, isso pode fazer com que justamente a discussão seja inevitável. Isso faz com que você ofenda, porque você está no calor da raiva, no calor da ira, no calor do aborrecimento, você está no calor da ofensa.
E aí isso vai fazer com que você devolva para a pessoa na mesma proporção em que você recebeu, ou talvez muito pior. E a partir do momento em que você vai para casa, ensaia o que falar. Quantas vezes eu já voltei para casa e ensaiar o que eu ia falar. E eu ensaio uma vez, eu ensaio duas, eu ensaio três, e você repete a história, né? Você repete a história, repete de novo, repete. Chega no final, você fala assim, quer saber? Eu vou agir dessa e dessa e dessa forma. Quando você faz isso, você esperou o tempo certo para agir. E quando você espera o tempo certo, você não faz aquilo que você faria lá atrás. Você já pensou tanto, você já mediu as consequências dos seus atos e agora você fala assim, bom, agora eu vou falar. Mas agora eu vou falar de maneira equilibrada. Agora eu vou falar sem raiva. Agora eu vou falar como eu devo falar. E hoje eu tenho 57 anos e eu digo para vocês, ela estava errada. Eu tenho que admitir que aquela pessoa estava errada. Certo está quem escuta, aí vai medir, vai pesar, vai tirar um monte de coisa que não precisa. E o que sobra na sua mão às vezes é uma coisa tão insignificante que você fala assim, quer saber? Eu vou continuar com a amizade com essa pessoa. Ela estava nervosa, ela estava irritada e tudo isso vai passar. E às vezes você chega na pessoa no outro dia, a pessoa já tá de bem, a coisa já passou, e olha, você não se estressou, não passou raiva, não criou inimizade. Só que muitas vezes a gente faz isso com as pessoas de fora e não praticamos com as pessoas de dentro de casa. E o que nós estamos trabalhando todo esse período no que diz respeito à comunicação? É a sua boa comunicação com aqueles que são caros para você, que vem primeiro. É o seu cônjuge, são seus pais, são seus filhos. São as pessoas que são mais importantes primeiro, porque se você não tiver uma comunicação eficiente, maravilhosa dentro de casa, como você vai ter no trabalho? Vai ser quase que impossível para você ter uma boa comunicação no trabalho, com a vizinhança, com os familiares, com os amigos, com os fornecedores, com os funcionários, com seus liderados, com seus alunos. Vai ser impossível se você não tem uma ótima comunicação a partir de dentro da sua casa, que é onde você realmente é quem você é. Então aqui está o local da base do aprendizado da melhor comunicação, para que você então possa sair para o mundo e ser a pessoa que melhor se comunica. Então perceberam? 3 dos aprendizados, 3, preste atenção, recapitulando. Então é a empatia, é o seu tom de voz e a sabedoria para usar, para falar no momento certo. Aí sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter uma excelente comunicação. E se você disser assim, Sueli, eu não sei fazer nada disso, não sei nada, eu tô quebrando a cara há muito tempo, eu não tenho equilíbrio, eu não sou empático, eu não tenho paciência para esperar, eu brigo com todo mundo, eu discuto com todo mundo, eu xingo todo mundo, eu faço todo mundo de gato e sapato na minha comunicação, eu humilho, eu ofendo. Ou então, Sueli, eu jamais vou fazer o que você está fazendo, sabe por quê? Porque eu guardo tudo para mim e não falo com ninguém. Eu aguento tudo caladinho. Eu sou mudo, eu não falo nada. Jamais eu teria capacidade de revidar. Eu não sei me expressar, eu não sei dizer o que eu penso. Tudo que eu penso está guardadinho aqui na minha mente. Esse é um outro tipo de pessoas, os que guardam tudo para si. Seja qual for o seu problema, o nosso objetivo aqui é te ajudar para que você possa desenvolver a boa e excelente comunicação. E eu quero dizer uma coisa para você. Já tratei diversas pessoas com esse problema e todas conseguem chegar ao seu objetivo. Então, se você quer transformar a sua comunicação para receber melhores resultados, se você quer poder influenciar pessoas de maneira positiva, fazendo com que os seus resultados sejam realmente lucrativos, você pode aprender. Entre em contato aqui nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp e vamos conversar. Marque um horário e vamos conversar especificamente sobre comunicação, a boa e certa comunicação. E eu tenho um presente sensacional, mas esse presente eu vou dizer aqui bem claro, é só se você entendeu a essência desse vídeo. E é só se você está vivendo sérios problemas na sua comunicação. E é somente se você quiser de fato, de verdade, transformar sua comunicação para ser uma pessoa que consiga lidar e conviver com qualquer pessoa
e principalmente com você mesmo. Se você quer, entra aqui no nosso grupo do WhatsApp. Entra com o link que está aparecendo aqui para você e você vai fazer parte do grupo que quer de verdade se comunicar e que está aprendendo dia a dia comigo. E sabe quanto custa participar do nosso grupo do WhatsApp? É inteiramente grátis, não vai te custar nada, a não ser, é lógico, a sua vontade, o seu desejo de resolver seus problemas e passar a se comunicar da melhor maneira possível, porque eu quero dizer uma coisa para você, diversas pessoas conseguem transformar sua comunicação, e se elas conseguem, você também consegue, você também pode, tá ok? Um beijo e até o próximo vídeo.